Amados irmãos, muito boa noite. Agora voltamos em definitivo para ficarmos juntos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Você abençoe. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 25 e 29. A palavra do Senhor assim nos diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom para o homem é suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Meus amados irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês o texto que o Emerson já gentilmente colocou aqui para nós, está aí disponível nos comentários, texto Lamentações de Jeremias 3, de 25 a 29. O tema da nossa meditação nessa noite é Conselhos de Deus para tempos difíceis. Conselhos de Deus para tempos difíceis. É óbvio que todos nós estamos enfrentando dificuldades. É óbvio que todos nós estamos enfrentando problemas. Sabemos que a vida não está fácil para ninguém. Todos nós, de uma certa forma, estamos passando por um momento difícil. Alguns a luta é mais acirrada, a dificuldade tem sido maior, a escassez de recursos tem sido maior. Alguns estão lidando com a questão do próprio sofrimento, da privação e outras dificuldades mais. Mas, enfim, o que nós devemos fazer? O que a palavra de Deus nos orienta? O que deve o cristão fazer, então, diante dos tempos difíceis, dos momentos de adversidade que ele vive? Amados irmãos, eu queria apresentar a vocês, nessa noite, 5 conselhos maravilhosos que nós podemos aprender aqui à luz da palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler. Lamentações 3, de 25 a 29. A primeira lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, à luz desse texto, é que nós devemos esperar o tempo de Deus agir. O tempo de Deus agir. Devemos esperar o tempo de Deus agir. O versículo número 25 diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Israel estava diante de um momento muito difícil na sua história. Israel estava sendo disciplinada pelo Senhor. Israel, como nação, estava sendo castigada por causa dos seus pecados. E eles tinham ali, meus amados irmãos, que esperar o tempo da correção, esperar o tempo da disciplina. É claro que não seria fácil e é muito difícil nós esperarmos o tempo de Deus agir, esperarmos Deus cumprir o seu propósito em nossa vida. Mas o texto nos ensina que nós devemos aprender a esperar no Senhor, porque isso é bom. Ao invés da ansiedade, da agitação, da inquietação que tanto nos prejudica, nós devemos aquietar o nosso coração e esperar o Senhor agir, esperar o tempo de Deus agir. É claro que esse remédio, podemos dizer assim, esse benefício, essa bênção, não é para todos, porque o próprio versículo 25 diz: para a alma que o busca. Quem há de experimentar esse bom remédio? Aquele que busca o Senhor. Eu e você precisamos entender que, na verdade, a ansiedade, ela não pertence a nós que somos filhos de Deus. A ansiedade, ela é algo que pertence àqueles que não conhecem a Deus, àqueles que não buscam ao Senhor. Mas nós que conhecemos a Deus, nós que buscamos ao Senhor, nós temos o nosso refúgio, nós temos a nossa fortaleza. Então, portanto, a palavra de Deus nos ensina essa noite a esperarmos no Senhor, o seu tempo, a sua forma, a sua maneira de agir.
A segunda lição que nós aprendemos, à luz desse texto, Lamentações 3, de 25 a 29, é que nós devemos esperar sem reclamar. Esperar sem reclamar. Versículo 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O que significa isso? Que nós não devemos murmurar, que nós não devemos nos indignar com a situação, mas antes nós devemos olhar aquilo que Deus tem feito de bom em nossa vida e nutrirmos a gratidão em nosso coração, não permitindo que sejamos tomados por esse sentimento tão nefasto que nos adoece, que faz com que a nossa alma venha a enfermar, que é a murmuração. Contemple a bondade de Deus. Ore ao Senhor com os olhos abertos, para que você veja o quanto Deus tem sido bom. Talvez você fale, mas pastor, tem sido tão difícil, escassez de recurso, problemas de relacionamento em casa, tantas dificuldades, tantos desajustes. Lembremos que a maior de todas as bênçãos nós já recebemos. E ninguém pode tirar de nós isso, que é a salvação, a esperança da vida eterna, a certeza de que o Espírito Santo de Deus habita os nossos corações. Portanto, queridos, nós precisamos aprender a esperar, mas a esperar sem reclamar. Até agora, meus amados irmãos, nós aprendemos duas lições importantes sobre como Deus quer que venhamos a agir em tempos de crise. Primeiro, nós devemos esperar o tempo de Deus agir. Segundo, nós devemos esperar sem reclamar. E a terceira lição que nós aprendemos, nós precisamos aprender a ter discernimento quanto ao tempo em que nós estamos vivendo. Discernimento quanto ao tempo que nós estamos vivendo. Eu quero fundamentar esse meu argumento à luz do versículo 27. Por favor, acompanhe. Versículo 27 diz o seguinte: bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O que Jeremias está nos ensinando aqui? Que em cada fase da vida há um jugo, que cada fase da vida existem as suas próprias dificuldades. Existem os problemas e os dilemas dos adolescentes, que nós muitas vezes, quando adultos, nós não damos importância para esses dilemas, nós não enxergamos com tamanha gravidade a dor dos nossos adolescentes. Mas nós muitas vezes nos esquecemos que quando nós passamos também por essa fase, muitos dos dilemas e sofrimentos que os adolescentes hoje passam, nós também passamos. Quando chega a mocidade, a juventude, a fase talvez mais complexa da vida, porque ainda imaturos nós tomamos as mais importantes decisões, que é justamente com quem iremos nos casar, constituir uma família, qual é a profissão que nós vamos seguir. É na juventude que as mais importantes as decisões da nossa vida são feitas. E é na juventude que nós, de fato, vamos colher o fruto da nossa velhice, a semeadura da velhice. Qual é a fase da vida que você hoje está vivendo? Qual é o seu momento? Você já parou para refletir, para pensar qual é o seu tempo, qual é o seu momento? O que está acontecendo? Qual é o contexto que nos cerca? Qual é o impacto desse tempo de crise que nós vivemos? Então, a palavra de Deus, ela nos chama a um discernimento, a fazermos uso da razão, que é algo maravilhoso que Deus nos deu, a capacidade de pensar, de discernir, de entender, de compreender, de avaliar o momento. Então, amados irmãos, avaliemos o momento. Nós sabemos, por exemplo, que não é tempo de fazermos altos investimentos, porque de fato há uma grande instabilidade econômica que cerca o nosso país. Não é tempo de festas, porque nós estamos aí já cercados por esse vírus. Então, é esse entendimento que é fundamental para que nós tenhamos bom êxito em nossa vida. Em tempos de crise, o Senhor Deus nos ensina a discernir
o tempo que nós estamos vivendo. Salomão, em Eclesiastes, diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de cantar, há tempo de ficar calado, há tempo de falar, há tempo de emudecer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar. Existe tempo para tudo e nós precisamos ter esse discernimento. Quarta lição maravilhosa que nós aprendemos à luz desse tempo é: tire um momento para que você faça uma reflexão na sua vida. Pare e reflita. Pare e pense. Versículo de número 28 diz: assente-se o solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. É um momento de nós analisarmos a nossa vida. É um momento muito importante de nós colocarmos nosso coração diante do Senhor. Quais são as nossas motivações? Quais são as intenções do nosso coração? O que nos move a viver? Será que verdadeiramente somos movidos a viver por um intenso amor ao Senhor? Temos Deus como aquilo que é o mais importante para a nossa vida? Ou as nossas escolhas e decisões visam o nosso bel prazer? Ou somos motivados apenas por um coração egoísta, que muitas vezes tem tanta dificuldade em compartilhar e repartir? É tempo de sondarmos nosso coração para vermos se somos vingativos, se somos desonestos, se somos hipócritas, fingidos. É tempo de parar sozinho, você e Deus, eu e Deus, e colocarmos diante do Senhor as nossas vidas, dizendo: Senhor, olha para dentro de mim. Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Põe-se sozinho agora. Busque ao Senhor. Busque direcionamento de Deus. Às vezes a gente fica tão preocupado em ver o problema sendo resolvido e a gente precisa ter discernimento e entendimento que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está tratando com a nossa alma, Deus está tratando com o nosso coração. É tempo de fazermos essa avaliação. Quinta e última lição que nós aprendemos à luz desse texto. Eu e você aprendemos que nós devemos clamar ao Senhor com toda a nossa força e de todo o nosso coração. Em tempos de crise, devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com todo o nosso ser. Versículo 29 diz: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. É interessante nós compreendermos essa declaração de fé. Nem sempre quando oramos, teremos o resultado que nós almejamos. Nem sempre quando nós oramos, vamos ter a resposta que tanto esperamos. O texto diz que nós devemos clamar ao Senhor que talvez haja esperança. Mas mesmo não tendo o resultado em nossas mãos, mesmo não sabendo se Deus há de atender as nossas petições como a gente quer, a gente sabe que Ele é todo poderoso para isto, mas a gente não sabe, a gente precisa entender essa verdade, quais são os desígnios de Deus para nós. Mas nós devemos clamar, nós devemos buscar, nós devemos suplicar pela bênção, pela graça de Deus, pedindo ao Senhor que nos dê tempos melhores, tempos de paz, que o Senhor nos dê tempos de alegria, que o Senhor renove a certeza e a convicção no nosso coração. É tempo de colocarmos a boca no pó. É tempo, igreja, de buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Talvez assim encontremos esperança para a nossa vida. Nós vimos nessa noite, meus amados irmãos, aqueles que chegaram agora, 5 conselhos de Deus para tempos difíceis. 5 conselhos de Deus para tempos difíceis. E eu vou recapitular então para que você possa guardar no seu coração essa preciosa mensagem. Primeiro, em tempos difíceis, é momento de nós esperarmos ao Senhor. Bom é esperar pelo Senhor. Segundo,
devemos esperar sem reclamar. O versículo de número 26 diz: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em terceiro lugar, nós aprendemos a ter discernimento quanto ao nosso tempo. É tempo do quê? É hora de fazermos o quê? Em quarto lugar, nós aprendemos também que é momento de nós refletirmos. É tempo de nós nos colocarmos sozinhos, em silêncio, meditando sobre o que Deus está fazendo em nossas vidas. E por último, aprendemos agora que devemos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Louvado seja o Senhor, que sempre tem uma palavra para nós, seja em momentos favoráveis, seja em momentos difíceis também. Vamos orar? Vamos ter um momento, mais uma vez, de buscarmos ao Senhor. Priscila, tem mais algum pedido? Não? Então, oremos. Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra, que fala poderosamente ao nosso coração, que traz alívio, ó Deus, e descanso para a nossa alma. Abençoa-nos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, para que amanhã, ó Deus, possamos, ó Pai, novamente buscarmos, ó Pai, por meio desta plataforma, ouvirmos a Tua palavra. Peço a Deus que o Senhor abençoe aqueles que sofrem. Derrama sobre o coração deles, ó Pai, o Teu bálsamo, o Teu refrigério. Senhor, pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide da Tua igreja. Não permita, ó Pai, que o Teu povo venha desanimar, esfriar, ó Deus, se distanciar de Ti. Te louvamos porque sabemos que nós nunca estamos sós, que o Senhor está sempre, sempre ao nosso lado. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.